Senni, boa noite. Quando acabou o jogo contra o Flamengo, 3-1 aqui no Morumbi, você disse que não teria como falar do jogo da volta, porque ainda teriam as decisões da semifinal pela Sul-Americana e esse jogo contra o Corinthians. Chegamos, então, na semana da volta. Como você analisou esse período, né, que são quase 20 dias de distância do jogo do Flamengo para agora, como você vê o São Paulo chegando para quarta-feira e como é que está a sua perspectiva sobre o jogo? É difícil um jogo 3-1, mas o time está mais motivado. Você vê dessa maneira que é possível reverter no Maracanã? Obrigado. Eu vejo que é possível você jogar com um time muito mais próximo do que foi contra o Atlético Goianiense, do que se a gente colocasse hoje esses jogadores. Seria impossível colocar na quarta-feira. São 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses que a gente joga toda quarta e todo domingo. Nós temos agora a condição de pensar num time que vai enfrentar uma equipe, talvez a equipe que apresente o melhor futebol no Brasil hoje. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui, o resultado não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil, mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Rogério, boa noite. Hoje, sem muitos titulares e a torcida ainda motivada pela classificação, como aconteceu no meio de semana, quando o placar começou a anunciar a escalação dos jogadores, uma festa para todo mundo e a grande maioria dos jogadores que não começaram aquela partida. Na vez do Igor Gomes, o Morumbi quase na totalidade vaias para o jogador. Hoje, alguns jogadores não entregaram o que o Igor Gomes entregou na partida. E mesmo assim, quando ele saiu, foi vaiado. Como que está o Igor Gomes? Qual é o seu processo de conversa com ele, com a experiência que você tem? E a torcida do São Paulo está sendo demasiadamente injusta com ele? Olha, o máximo que eu posso tentar dizer para ele é que eu já fui vaiado aqui e sobrevivi. Acho que são situações distintas, ele é jovem, tem um futuro indefinido dentro do clube, porque o contrato acaba em março. Ele vai ter que ter força e saber conviver com essa situação. E nós temos que ter inteligência para momentos que nós precisamos dele em determinados jogos, assim como a gente troca vários jogadores, ele também vai jogar determinados jogos, e em determinados jogos ele vai ficar fora. E ele tem que ter cabeça boa, é um menino com boa formação, e vai ter que reverter isso com gol, vai ter que reverter isso com uma assistência, com uma participação importante num jogo decisivo que ele possa ajudar, ou mesmo, enfim, cada minuto que ele tiver em campo vai ter que ter cabeça boa para superar isso. Não tenho mais do que eu possa falar. Eu lamento que ele tenha que passar por isso, que existe essa, porque eu acho que você falou uma coisa exata, ele não foi de longe, ele não foi o jogador que menos rendeu em campo, né? Mas são estigmas que a gente tem que carregar pela vida e tem que superar, aqui ou em outro lugar quando ele estiver. Rogério aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio 365. Você comentou agora há pouco que conversa com os atletas em relação à parte física. Sim. Não chegou a treinar praticamente após a classificação da Copa Sul-Americana? Os que jogaram, eu estou falando. Os que jogaram, isso. Qual é o segredo do treinador para entregar uma equipe competitiva em tão pouco tempo de trabalho? Se permite mais uma, avaliação também em relação ao pênalti que o Éder sofreu do Gil. Bom, eu não vi o pênalti assim em campo. Da onde eu estava, que é bem numa direção muito próxima, me pareceu que o término da falta foi dentro da área. É o que eu tenho de impressão. Não sei o que é a análise da mídia como um todo, eu não sei qual é a análise, né? Que foi pênalti, eu acho que foi pênalti. Acho que ele puxa realmente eu acho que o final do pênalti começa, acho que fora da área, mas acaba dentro da área. Essa é a minha opinião do que eu vi da linha do campo, que eu não estava conversando agora com o Rogério Pinheiro, o Jorge Wagner, alguns que desceram aqui, nós estávamos conversando, batendo um papo ali, acabei não vendo o lance. Eu acho que a penalidade foi corretamente marcada. Na parte de como se faz, nós treinamos 21 minutos ontem, 3.000 metros, 2.800 metros mais ou menos, nós percorremos, tentando fazer ajustes de bola parada, de marcação, e tentar construir da maneira como nós achávamos que era mais viável hoje contra o time do Corinthians, com jogadores que muito provavelmente é a primeira vez que jogam juntos, jogando com um zagueiro de lateral esquerdo e que até desempenhou muito bem a função, defensivamente muito bem, ofensivamente mais do que eu esperava.
Nós não conseguimos a liberação do Patrick, não conseguimos a liberação do Beraldo, nós não tínhamos o Wellington e eu tinha o Reinaldo cansado. Se o Reinaldo se machuca, eu não tenho o Reinaldo para o jogo, nem para o jogo de quarta, se ele for jogar ou se o Wellington for jogar, e nem para o jogo. Então, o errado, o azar foi o Wellington ter sido expulso contra o Cuiabá. Falei para ele hoje, que eu disse, ó, além do dia de uma expulsão que não tinha necessidade, você, ainda hoje, quando o outro jogador da posição está cansado, nós não temos você para jogar.